Galera, agora a gente quer entender um pouquinho sobre termodinâmica. A gente sabe que gases podem sofrer variações na sua pressão, variações no seu volume, variações na sua temperatura, e a gente sabe estudar isso pelas equações dos gases. PV tipo Avotó, PV igual a nRT. São as equações que permitem estudar as transformações gasosas. Isso também é visto por vocês nas aulas de química. Porém, a aula de física, ela vai um pouquinho além. A gente quer aprender um pouco mais do que apenas os processos de transformações gasosas. A gente quer entender o que acontece com a energia em um processo de transformação gasosa. E existem basicamente três formas de energia envolvida nesses processos. A primeira delas é conhecida como trabalho. Se você lembra das aulas de mecânica, trabalho é a energia que é transferida de um corpo para o outro através de uma força. Quando você realiza uma força sobre um objeto, esse objeto realiza um deslocamento, força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ é o que a gente chama de trabalho, que nada mais é do que quanto de energia essa força foi capaz de transferir para esse objeto. Beleza? Ok. O problema é que um gás também aplica força nas paredes do seu recipiente. E quando esse gás sofre uma variação no seu volume, essa força estará produzindo um deslocamento. Então, nós vamos dizer que toda vez que um gás sofre uma expansão ou quando o gás sofre uma contração, há um trabalho envolvido nesse gás. Então, observa essa figura que você está vendo aqui. Você está vendo o gás numa determinada situação, olha, ocupando esse volume. E por algum motivo, não importa o que está causando, o gás vai passar para essa outra situação. O que você atentou aqui? Você percebeu que o volume desse gás aumentou. Professor, esse volume aumentou porque o gás expandiu, o gás empurrou o cilindro ou alguém puxou o cilindro para cima? Bem, é irrelevante isso. O que é importante saber é que o gás expandiu, o gás aumentou de tamanho. Se a gente lembrar então que esse gás está constantemente empurrando esse cilindro para cima, quando esse cilindro que passou dessa posição veio para essa posição, ele sofreu um deslocamento. Esse deslocamento com essa força, nós vamos dizer que esse gás realizou um trabalho. Bom, a gente vai calcular o trabalho desse gás usando a fórmula conhecida, força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Só que aqui no caso, a força ela vai estar para cima, que é a força que o gás exerce, e o deslocamento também é para cima. Então, esse cosseno de θ é cosseno de zero. E a gente sabe que cosseno de zero é 1. Então, vai ficar simplesmente trabalho é igual a força vezes o deslocamento. A gente pode achar o valor dessa força pela pressão. Pressão nada mais é do que a força dividido pela área. Portanto, eu posso dizer que a força é igual a pressão vezes a área. Substituindo aqui, então o trabalho vai ficar pressão vezes área vezes o deslocamento. E aqui entra um raciocínio bem interessante. A área é a área do êmbolo, é a área dessa região aqui. E o deslocamento é o tanto que o cilindro subiu. Então, na verdade, quando eu pego essa área e multiplico por essa dimensão aqui, eu estou calculando o volume dessa região, que nada mais é do que a variação de volume que o gás sofreu. Então, esse área vezes deslocamento, eu posso trocar por ΔV, que é a variação de volume do gás. E aí eu vou descobrir, então, que o trabalho que o gás realiza é igual a pressão vezes a variação do volume. É óbvio que quando eu uso essa fórmula aqui, eu estou presumindo que esse gás estava exercendo uma força constante. E é óbvio que para que a força seja constante, a pressão teria que ser constante. Então, essa fórmula ela vai servir para calcular o trabalho realizado pelo gás numa transformação isobárica. O que é uma transformação isobárica?
pressão constante. E se a pressão não for constante, como é que eu posso calcular o trabalho realizado por um gás com uma pressão variável? Simples. Eu vou ter que ter um gráfico da pressão que esse gás realiza em função do volume, ok? Esse gráfico aqui, por exemplo, o gás está saindo desse estado A e vindo para esse estado B por esse caminho aqui. Repara, nitidamente você percebe que a pressão ela está variando. A gente vai dizer que quando isso acontece, o trabalho ele é numericamente igual à área desse gráfico, certo? Lógico, a área é essa figura aqui, que a gente não sabe calcular a área dessa figura, mas não vai cair uma figura como essa, vai cair uma figura, um triângulo, um trapézio, algo que você saiba calcular a área. Observação importante, se a gente voltar lá na fórmula anterior, trabalho é pressão vezes a variação do volume. Variação do volume pode ser para mais ou para menos. Nesse caso, o volume aumentou. Então, o ΔV é positivo, houve uma variação positiva do volume. Mas e se ele tivesse vindo dessa situação 2 para essa situação 1? O ΔV aqui, ele não seria positivo, ele seria negativo. O que significa um ΔV negativo? ΔV negativo significa que o trabalho é negativo. Então, reparem, a gente tem duas situações bem distintas. A primeira situação é quando o gás sofre uma expansão. O que é uma expansão? Quando o volume do gás aumenta. Nessa condição, o trabalho realizado pelo gás vai ser positivo. Significa que é o gás que está realizando um trabalho. O gás está empurrando o recipiente para que ele expanda. Se for uma compressão, o que é uma compressão? Quer dizer que o volume vai diminuir, certo? Nesse caso, o trabalho ele vai ser negativo. O trabalho negativo quer dizer que não é o gás que está empurrando o recipiente, alguém está empurrando esse recipiente para que o gás reduza de volume. Nesse primeiro caso, nós vamos dizer que foi o gás quem realizou o trabalho, certo? No segundo caso, nós vamos dizer que o gás ele não realizou o trabalho, ele recebeu o trabalho. Alguém realizou o trabalho sobre o gás, ok? E aqui a gente pode voltar então nessa ideia. O trabalho é igual à área, numericamente igual à área. Mas quando eu falo numericamente igual à área, eu não estou dizendo se o trabalho é positivo ou negativo, já que a área é sempre uma coisa positiva. Inclusive é por isso que a gente usa o numericamente igual. Como é que eu vou saber se o trabalho é positivo ou negativo? Simples. Se do estado A para o estado B o volume aumentou, trabalho positivo. Se fosse do estado B para o estado A, o volume teria diminuído, o trabalho seria negativo. Belezinha?